Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Você está escutando o podcast Fugui. Eu sou Gabriel Bois, aqui comigo. Alex Martins, fala pessoal, tudo bem? Olá a todos, como vai, pessoal? Estamos live mais uma vez aqui no YouTube também, mas obviamente também teremos nosso podcast gravado no nosso Spotify. Exatamente. Boys, fala o tema de hoje, que eu acho que o tema de hoje vai ser um pouco polêmico, hein? Pode ser, né? Tem muita coisa para gente falar sobre isso hoje. Vamos falar sobre as gerações. Exatamente. Para quem não está ligado aí no Fogui Podcast, pessoal, deixa eu fazer uma intro rapidinho. Nós somos um podcast destinado para jornadas e elixires. O que é uma jornada? Uma jornada é tudo o que acontece na nossa vida que tenha de fato alguma participação especial, que mude alguma coisa, que crie alguma coisa, que faça a gente crescer, que faça a gente evoluir. E os elixires, automaticamente, eles são coisas que a gente pode preparar, que a gente pode beber, que a gente pode consumir, que faça com que a gente tenha prazer e faça com que a gente trilhe a nossa meta e a gente seja bem sucedido em todos os campos, como família, religião, estudo, etc. Óbvio que eu sei que é muito difícil, mas a gente tenta. Exatamente. Cumprimentando o Alex, né? Quando a gente fala em jornadas de herói, jornadas, né, diferentes, né, o Elixir é exatamente a conclusão, né, o que a gente encontra ao final das jornadas e que realmente transforma a gente. Então a ideia aqui no nosso podcast é da sempre estar falando de jornadas e buscando esses elixires, buscando esses pontos aí é, que sejam interessantes para todos nós e que nos transformem, nos deixem melhores, né, com mais conhecimento, com mais experiências, etc. Né? E as gerações são importantíssimas, né, Alex? Porque Exatamente. já Só quebrando que, aqui, já quebrando nosso ritmo aqui, eu já tô quebrando seu ritmo, que talvez, já sendo polêmico, tá? Que agora me veio uma coisa na cabeça. claro, Talvez, pela primeira vez na história, a gente tenha tantas transformações, tanto tecnológicas como sociais, acontecendo simultaneamente em gerações muito próximas e ao mesmo tempo muito distantes, né? Desde a geração mais antiga até a mais atual. eu não só concordo, como eu digo que boa parte disso, Bosch, foi criado por conta da quarta revolução tecnológica, né? Que é a revolução Sensacional. a quarta revolução industrial, desculpa, que é a revolução da tecnologia. Eu acho que a tecnologia ajudou aí, né, nessa quantidade de modificações que a gente tem num curto período de tempo. Boys, agora para a gente falar sobre gerações, deixa eu contextualizar aqui um pouquinho para os nossos ouvintes, tá? Falando sobre gerações, pessoal. Baby Boomers. Os Baby Boomers são a geração que nasceram entre 1940 e 1960. Atualmente estão aí com entre 60 e 80 anos. A geração X, nascida entre 60 e 80, atualmente entre 40 e 60 anos. Y são os chamados Millennials, nascidos entre 1980 e 1995, entre 25 a 40 anos hoje. E a geração Z são os nascidos em 95 até 2010, atualmente entre 10 e 25 anos. Boys, eu tô achando que nós somos de gerações diferentes. Isso aí. E aí te perguntando rapidamente, por que Baby Boomers? Pra galera que quer entender um pouquinho do inglês. Qual é o conceito do Baby Boomers? Não sei, boys. Ah, excelente. Não sei, já fui É, chamado de Baby Boom, apesar de eu saber que eu não sei exatamente. tecnicamente. É literalmente o que acontece. Após a Segunda Guerra Mundial, existiu um fenômeno sociológico, na verdade, um fenômeno mundial, que foi o nascimento de muitas crianças novas, muitos bebês, por Aham. conta do fim da guerra. Então, é literalmente baby boomer de boom de bebês. Então, foram muitos bebês que surgiram após a Segunda Guerra Mundial, que foi um momento muito de muita, para alguns países, né, principalmente os países que, obviamente, ganharam a guerra, né, foi um momento de muita, digamos assim, alegria e felicidade e economicamente. Os anos 50 foram muito Sim. nesse sentido, né, de pós-guerra, de muita riqueza, de muitas mudanças também. E aí nascendo muitas crianças que deram origem, obviamente, a todas as gerações seguintes, claro, né? E aí nós temos, obviamente, geração Y. Aí eu não sei exatamente por que criaram a terminologia, desculpa, geração X, Aham. né? Y, a, a querida, os milênios, né? Geração Y milênios. Agora a Z. E faltou uma, não faltou uma, mas já tem a geração alfa, Ah, sim, é a mais que é recente, a mais né? recente, que é o caso do meu Sim, com filho, certeza. né, que nasceu de 2010 para cá. Com certeza. Boys, eu tô querendo fazer uma dinâmica com você, porque, assim, nós dois temos pessoas em casa, crianças de várias gerações, de outras gerações, né? Eu, por exemplo, tenho duas aqui de gerações completamente diferentes, uma com 11 anos, outra vai fazer 17 agora, e eu conheço muitos amigos aí com filhos com gerações diferentes. Então, eu tô querendo trazer algumas provocações aqui,
e eu queria o seu comentário sobre essas provocações. Óbvio que eu também vou fazer, tá? Mas, por exemplo, assim, é um pouco impactante, tá? Eu estava lendo esses dias no Instagram, um compartilhamento no Instagram extremamente interessante, que não deixa, na minha opinião, eu já estou até comentando, tá? Não deixa de ser mentira, mas é impactante. Eu vou falar aqui, tá? Inclusive, teve muito recompartilhamento. Teve tanto recompartilhamento que se você colocar um trecho dessa frase que eu vou falar agora no Google, você acha trocentas gente falando a respeito, tá? Caramba. Vamos lá. A pessoa postou assim: a geração mais livre, empoderada, sem filhos, sem regras, sem tabus, sem esse Deus retrógrado e sem essa lei ultrapassada, sem compromisso com a família, amante do divórcio, adepta do aborto, com tudo na mão, com toda a tecnologia que o futuro havia prometido, com drogas na esquina, com sexo na esquina, é a geração mais depressiva, ansiosa e suicida. Aí a pessoa comentou assim embaixo: cadê a felicidade de vocês? Vocês foram enganados. A ausência de regras e princípios não liberta ninguém. Comente. Te coloquei maus lençóis aí, hein, boys? Então, meu caro, aí a gente vai ter que falar rapidamente do que eu estava conversando com você também agora há pouco, né? Que obviamente a gente conversa um pouquinho antes, né? Porque a gente, né, Sim, bate claro. papo, que é exatamente o lance do mundo VUCA e do mundo Bunny, que eu falei com você rapidamente, tá? Para os nossos ouvintes aqui. Tá? O que é o mundo VUCA? Alguns já devem ter escutado falar, isso é uma nomenclatura utilizada muito no negócio também, em mercados, enfim, em empresas, que é a ideia de que no final dos anos, né, no início dos anos 90, né, no final do século passado, a gente começou a perceber que o mundo se tornou cada vez mais volátil, mais incerto, mais complexo e Sim. mais ambíguo, né? Isso surgiu, inclusive, nos estudos militares, na época da Guerra do Golfo, né, da Guerra do Iraque, e a gente tem visto cada vez mais essa volatilidade, essa velocidade das coisas que acontecem, tanto no mundo do negócio como nas questões sociais e culturais. E com a pandemia, surgiu agora a ideia do mundo bunny, que é um conceito parecido, mas ainda pior, no sentido de que a gente está vivendo também um momento agora em que a sociedade está cada vez mais frágil, onde as coisas são cada vez mais incompreensíveis, onde a gente tem cada vez mais a não linearidade, a gente não consegue entender a origem dos fatos, né? E Verdade. aí vídeo fake news e tudo mais, e com isso pessoas cada vez mais ansiosas. Então a questão é, aí, de novo, né? Minha opinião. Não acho que seja a falta de regras ou do conservadorismo ou algo relacionado a isso. Eu acho que é muito exatamente essa mudança drástica que vem acontecendo desde o início, desde os anos 70, né, anos 80, de transformação tecnológica, transformação Sim. cultural, transformação absurda. Gente, a internet mudou tudo. Sim, e ainda veio uma pandemia no meio, né, boys? Pra E ainda ferrar vem a tudo. pandemia no meio. E aí a gente tem casos esdrúxulos, como a gente estava também comentando, que é o seguinte, né? Supostamente, semana passada, os Estados Unidos, alguns militares americanos, disseram, né, para todo mundo escutar, para todo mundo entender, para todo mundo ouvir, que existem provas de que os Estados Unidos possuem e tem em seu poder naves espaciais e corpos de alienígenas. E, sinceramente, cara, Isso saiu em tudo que é tabloide essa semana, né? e tipo, o pessoal tá um pouco se lixando. Tá nem aí. Porque, tipo, tá tão doido, as coisas estão tão doidas, de certa maneira, né? Com fake Aham, news, com tecnologia, com doideira, com gente sim. preocupada com inflação, com aquecimento global, e isso, e política e tal, que, tipo, legal, tipo, já passamos por uma pandemia. Eu vi um vídeo que era assim, tipo, será que dá pra parar de participar de eventos históricos, né? Tipo, pandemia e agora chegada de alienígenas? Qual vai ser o próximo agora? Zumbi? Tipo, já deu, né? Tá É, parecendo aquela parte final da Bíblia, né, cara? é. Então, eu acho que não é que a geração seja mais a geração Z agora, a geração mais nova, seja mais ansiosa ou tenha menos liberdade, ou mais liberdade, menos. Eu acho que todos estão passando por uma grande transformação, né? Por conta da tecnologia, por conta da internet, por conta de tudo que aconteceu. Eu concordo com você, boy, só que eu tenho alguns poréns quanto a isso, tá? Porque, assim, se a gente for ver a evolução, cara, os nossos pais, eles conseguiam ficar 6 horas sentado na calçada, olhando a rua, parado. Hoje, o jovem, o adolescente, ele não consegue sair de casa sem botar um fone de ouvido.
Uhum. porque ele tem que estar em atividade o tempo todo. Só que isso, para mim, é muito preocupante, porque eu acho que o nosso cérebro ele precisa de descanso. Ele precisa do momento de pausa. E os jovens de hoje em dia, eles não dão descanso para o cérebro. Eles não querem isso. E isso eu não me preparei para falar, eu não li antes, tá? Eu estou falando aqui porque eu Sim, tenho duas em casa perfeito. e eu sei um pouquinho mais ou O menos meu também. do que eu tô falando, né? Então, assim, eles não dão pausa. Então, assim, eu percebo que o jovem de hoje em dia, vou dar um exemplo, não consegue descer e ir pro carro sem botar o fone de ouvido, sabe? Só do momento que vai pegar do elevador e descer. Eu acho que isso é muito preocupante. Por quê? A matéria saiu também esses dias, uma matéria, falando que essa geração mais nova, uma dessas últimas, agora aí, entre, sei lá, entre 10 e 20 anos, mais ou menos, essa geração mais nova, é a primeira vez na história que foi registrada uma média de QI mais baixo do que o da geração anterior. Sim. Eu Por vi essa isso, reportagem. para mim, eu tô achando que não são só os fatos que estão acontecendo, geracionais, que estão acontecendo na quarta revolução industrial, que é a tecnologia. Eu acho que não são só esses fatos que estão causando isso. Eu acho que o excesso de utilização de rede social, o excesso de, não vou dizer comodismo, né? Aquela velha frase, né? Eu acho que você já ouviu também, né, Boss? Fala que tempos difíceis fazem pessoas fortes, né? Tempos fáceis fazem pessoas fracas, e vira esse ciclo, né? Eu acho que é um pouco disso, tá? Eu acho que nós pais, a gente vive num mundo que hoje em dia é um absurdo você gritar. Eu também acho um absurdo, tá? Só que eu tô dizendo que hoje em dia a gente não pode nem mais, teoricamente, tá? Colocar o filho de castigo. Entendeu? Ai, que absurdo, você faz isso com seu filho. Então eu acho que talvez, eu tô fazendo uma implicação aqui, esse excesso de liberdade pode causar um pouco, um pouco disso, né, nessa juventude atual. Eu queria saber um É, pouco de você, vai. é que é tudo muito novo, né? Então, tipo, como eu comentei, né? A gente tá brincando que a gente é de gerações diferentes. Na verdade, a gente tem aí 5 anos de diferença um pro outro, É, né? Eu nasci em 75, e sim. aí eu até brinquei com você que a minha geração, né, que nasceu nesse período, um pouquinho antes dos anos 80, algumas pessoas chamam de Exennials, que seria a geração Gostei desse meio, nome, não é, conhecia não. meio Como é? X, meio Exennials, não é nem Millennial e Olha, nem legal. X. E alguns chamam de geração MTV. Por quê? Porque a gente começou realmente nesse limiar entre o mundo analógico e o mundo digital. Então a gente, né, que nasceu em 75, 76, 77, né, meio que viveu nessa ponte. Né? Para vocês terem uma ideia, né, eu entrei na faculdade em 93, meu primeiro semestre na faculdade, eu fiz arquitetura nesse período, Caraca, meu primeiro, boy, você entrou na faculdade em 93. em Em 93 93. acho que eu só via show da Xuxa. Pois é. Não, mas olha que transformação incrível. Em E a gente não 93, tem tanto tempo assim de diferença um pro outro, né? Olha que pois é. curioso. Mas olha que Verdade. interessante, o primeiro semestre da faculdade, o meu primeiro ano na faculdade, eu fiz todos os trabalhos, na verdade, os primeiros 6 meses, eu fiz todos os trabalhos para a faculdade, trabalho de arquitetura, Aham. desenhos, à mão, escritos à mão, porque naquela época você não tinha impressora. Sim, é verdade. Só que o meu pai, ele era um early user, o meu pai adorava tecnologia. No meio desse ano, no mês de 93, ele comprou um 386, uma impressora matricial. Pra E eu quem não fui sabe, né, o 386 é um computador, pessoal. Isso, o computador, gente, o 386, computador 386 com É. Windows, eu acho que era Windows 3.1, 3.1, talvez? algo assim. Aham. E eu fui o primeiro da minha turma a levar trabalho para os professores impresso. Olha, caraca, voz. E aí eu virei tipo, sabe aquela história de que tem um olho em terra de céu, que tem um olho é rei? Sim, sim, Todos queriam fazer exatamente. trabalho comigo, porque eu Claro, pegava você tinha não só o computador, mas tinha a impressora, que era a coisa mais rara ainda. isso, e eu pegava os livros da biblioteca, a gente separava os parágrafos que a gente tinha que escrever, eu fazia o resumo no Word, imprimia e entregava bonitinho para o professor. Então, olha que bizarro, como é que eu Que peguei bem bacana, essa, hein? essa fronteira entre. E aí, voltando ao assunto que você estava falando, né? O meu filho hoje, ele vive uma revolução de tecnologia Sim. que é ainda maior, que é o seguinte: é o computador na palma da mão.
É verdade. E não é mais o computador estacionário como a gente tinha antes. Agora, a computação ela tá na TV Smart, no celular, em tudo, entendeu? Não chega a ser um Star Trek, né, de você apertar o botãozinho e falar, né, e falar pro ar, né, computer, Sim, sim. mas, então, tipo, existe realmente um excesso de telas, só que o que eu acho engraçado é que as reclamações, as coisas, tudo bem que realmente tem esse dado de que o QI tá mais baixo na média, mas isso é bem preocupante, mas quantas vezes a gente não viu, pelo menos eu vi, centenas de reportagens dizendo que ficar vendo televisão era muito ruim, É, que TV era é péssimo, verdade. que a É TV verdade. influenciava os jovens, que ficar ouvindo disco de vinil era horroroso, Verdade. que E a CD. gente sabe que nada disso no final nunca foi provado. Então, tipo, eu Sem acho que dúvida. realmente o número de. Algumas pessoas falam, né, que a gente está numa pandemia de TDAH. Todo mundo agora é TDAH. E a gente não sabe se todo mundo é TDAH agora, porque agora existem diagnósticos mais eficazes, ou se realmente isso está sendo exacerbado pelo número de telas, pelo número de estímulos, né, que a gente tem, que as crianças têm constantemente, né? Videogame, é TV, é celular, né, e tudo mais. Mas, de novo, eu sou muito liberal nesse sentido. Sim. No sentido Uhum. de que eu Eu entendo. acredito que as coisas têm que ir evoluindo. Então, Eu acredito também na evolução, né? E teoricamente, assim, nenhuma geração tem que ser menos evoluída do que a anterior, né? Senão uhum, a gente não tem mais evolução, né? Só que assim, eu acho que a gente não tem muito o que fazer. Eu não sou um pai retrógrado, eu não sou eu não bato, eu mal coloco castigo também, mas eu converso muito. Eu converso bastante. Eu acho que isso é importante. Mas eu quero pular um pouquinho, boys, continuando em gerações, só que avançando um pouquinho as idades. Porque você já trabalhou bastante com recursos humanos. uhum, Eu tenho algumas amigas de RH e todas elas em conversa, elas vêm levantando que está sendo muito difícil contratar pessoas jovens, não estou dizendo crianças, obviamente, mas já estou falando aí entre 23 a 30 anos, a 28 anos, nessa faixa. Está dizendo que está sendo muito difícil. Primeiro, por conta dos requisitos que o jovem hoje em dia está querendo. Antigamente, as empresas meio que determinavam tudo que você ia ter, tudo que você ia ganhar, tudo que você ia receber dentro do trabalho e como seria o trabalho. Agora não funciona mais assim, agora é mais um ganha-ganha e é dependendo da situação, do local, da demanda, da oportunidade, não é nenhum ganha-ganha, é o funcionário que decide. Então, eu tava esses dias no LinkedIn, eu estava vendo um post do Alex Zapiro, meu xará, não sei se você conhece. Alex Zapiro foi o ex-presidente da Amazon Brasil. Eu sigo ele no LinkedIn, porque eu tive um caso, eu tive uma conexão diretamente com ele, boys. Eu vou contar rapidinho por quê, porque esse caso é engraçado, né? Eu tinha uma Amazon Alexa, aquela Alexa, né, que a gente fala, ei, Alexa, toca música, etc e tal. A minha Alexa tinha um problema que ninguém resolvia. E eu falei Alexa, ela começou aqui, olha tá lá, vendo? a sua Alexa. Deixa eu tirar ela aqui. Eu tinha. Não, mas olha que engraçado, boys. A minha Alexa tinha um defeito crônico e eu abri 16 chamados com a Amazon e ninguém resolvia. Aí o que eu fiz? Eu fui no Google, pesquisei quem era o presidente da Amazon Brasil e eu trabalho com segurança da informação, né? Eu tenho algumas fontes, eu consegui os e-mails e o telefone dele, tá? Obviamente eu não liguei, eu não teria coragem de fazer isso, mas eu mandei um e-mail para ele. Alex, tudo bem? Desculpa, você não me conhece, eu trabalho na empresa tal, eu estou com um problema com a minha Alexa, eu já abri 16 chamados, todos eles foram encerrados, isso durante 3 meses, tá, boys? Todos foram encerrados. Tiveram várias trocas de e-mail, os funcionários da Amazon são super atenciosos, mas no final ninguém resolvia. Eles diziam que minha Alexa estava com um problema no hardware, que eu tinha que comprar outra até porque não estava mais na garantia. Só que eu não aceitava, porque eu sabia que não era problema no hardware, sabe? Aí eu mandei e-mail para as contas do e-mail pessoal dele. E ele foi e respondeu, copiando 3 diretores da Amazon em cópia, inclusive um diretor de fora do Brasil, que era do desenvolvimento da Alexa, e falou para eles cuidarem do meu caso. E aí esses diretores começaram a trocar e-mail direto comigo. O Alex saiu da jogada, mas ele me ajudou, por isso que eu estou dizendo. Sei. E começaram a trocar e-mail direto comigo. Resumindo o assunto, né? O meu caso foi o primeiro caso de um problema mundial que eles detectaram na Alexa por conta de mim.
Só que eu não acredito que tenha sido o primeiro Claro. caso. Eu acredito que eles não conseguiam avaliar, porque acontecia o que acontecia comigo. Eles atendiam e fechavam o chamado. Entendi. Você foi o Então primeiro que conseguiu ninguém levava o bloquear. troço para frente, Você entendeu? conseguiu E aí quebrar esse depois, bloqueio. exatamente. Depois dessa comunicação, ele colocou os diretores, a gente conseguiu resolver tudo e, de fato, teve um update na Alexa mundial por causa de mim. Sensacional. Sensacional. Aí eu só queria fazer essa contextualização para falar do meu contato com o Alex, né? Mas o Alex fez uma postagem esses dias, recomendo quem quiser seguir. Alex Zapiro, o nome dele. Zapiro é SZ Apiro, tá? Ele falou que ele já teve no Japão e recentemente ele estava conversando com os pais de japoneses que ele conhece lá no Japão e os pais estão muito preocupados com os filhos no mercado de trabalho. Por quê? Porque os filhos não estão aceitando mais a cultura japonesa, que a cultura japonesa são aqueles trabalhos de 12, 13, 14, 15 horas por dia, Isso. onde você não pode questionar o seu chefe, onde você, no entanto que os japoneses eles usam os karaokês fora do trabalho, happy hour, para poder falar a verdade na cara do chefe, que quando você fala fora do ambiente de trabalho, parece que o chefe aceita, dentro do ambiente de trabalho não. Caramba. E o Japão, eu não sei se você sabe, ele já é um país que ele está fechado para a revolução. O Japão foi um país extremamente avançado, 30, 40 anos atrás, sempre foi uma referência em tecnologia, há muito tempo não é mais, não sei se você percebeu. Sim. Países como Coreia do Sul, China, Coreia, o próprio Estados Unidos, Alemanha, subiram e o Japão estagnou. O Japão estagnou. Ele continua sendo um país moderno, mas ele estagnou. Você vê que o Japão estagnou, que até hoje a maior compra lá hoje é com dinheiro papel. Eles não usam até hoje cartão de crédito. E a pirâmide inverteu, né? Tem muito mais gente velha do que gente mais nova. Isso sim, exatamente. E o jovem japonês não está mais aceitando a cultura do país. E ele está dizendo que isso é muito preocupante para o Japão, porque o Japão já não tem uma quantidade de jovens boas para entrar no mercado de trabalho, porque tem uma população muito velha, entendeu? E os jovens que existem, eles estão impondo coisas diferentes da cultura. E ele, assim, ele não fecha esse pensamento, Alex, mas ele fala que isso é uma preocupação futura e a gente tem que tentar conviver com essa mudança de comportamento, só que rápido, a gente tem que decidir o que fazer rápido, basicamente isso. A gente tem muitas questões, e aí eu vou só fazer um parênteses rápido, que, gente, a gente tem o nosso podcast, né? Mas esse podcast está indo live no YouTube. E estamos aqui com um ouvinte, né? E não só um ouvinte, mas um telespectador ao vivo. Então, obrigado, Arthur. Seja bem-vindo aqui à nossa live. Inclusive, ele fez uma postagem aqui, um comentário, e brincou que a Alexa dele também disparou quando você falou Alexa. Que bacana. Mas ele também comentou um pouquinho sobre a questão do RH, né? Que muita gente fala que o jovem não está correndo atrás, né? Muitas vezes, para resolver os problemas do dia a dia, enfim, com relação ao job description, etc. Para mim, a grande questão, eu trabalhei com RH há muitos anos, né? Eu não estou 100% no RH nos últimos quase 5 anos, quando eu montei a minha startup, mas o que eu tenho percebido é que são muitas variáveis. Então, você tem, claro, a variável cultural. O Japão é uma cultura totalmente diferente da nossa, né? Eu acho que uma cultura mais próxima da nossa é a cultura realmente, né, norte-americana, americano, europeia. Eu já tive amigos meus que disseram que a Europa tipo assim, é outro tempo, é outra realidade. Inclusive, parece que saiu uma lei também há pouco tempo em Portugal, que você não pode mais mandar mensagem para funcionários fora do horário de trabalho. O cara não pode mais receber mensagem de trabalho fora do horário de trabalho. Eles entendem que um zap, que um e-mail fora do horário de trabalho não é para ser enviado. Isso começou na França, né? Na França acho que é proibido você mandar e-mail final de semana ou domingo, um negócio desse, é lei. Pois é. Caramba, eu não sabia que Portugal estava assim não, boss. Isso, e a gente tem uma cultura muito mais, eu acho muito mais parecida com a americana, de ser um pouco mais flexível, um pouco mais, né? A própria cultura latino-americana também é um pouco mais bagunçada. E a gente tem que lembrar o seguinte: não só tem a questão das gerações, da tecnologia, tivemos a pandemia. E também tem a grande questão que é essa separação muito grande entre, que eu já comentei também em outro podcast, entre quem trabalha, por exemplo, com tecnologia, com serviços em grandes cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, né? Que é outra realidade quem trabalha no agronegócio de Ponta Grossa, ou que está em Santa Catarina, ou quem está na Bahia. Né? É outra realidade. É verdade. O meu TikTok é sensacional, porque o meu TikTok, eu às vezes pego
uns vídeos de pessoas que veem assim, cara, essa pessoa, ela vive uma vida de 20 anos atrás, em outro tempo, entendeu? A pessoa com cachorro na rua e tal, e na lavoura, e fazendo enquanto a gente aqui na cidade está nesse desespero de velocidade, de isso, de tecnologia, pá, pá. É verdade. Então, eu acho que quando a gente fala de RH, eu consigo ver muito o espectro, né, da parte de recrutamento e seleção em área de tecnologia. E aí, sem dúvida, a área de tecnologia está complicada hoje em dia, porque tem toda a questão do home office, a galera quer receber, né, o pessoal quer ser PJ, mas ao mesmo tempo pensa como funcionário, não pensa como né, prestador de serviço. Sim. Então ele quer ser PJ, mas ao mesmo tempo ele quer ter férias de 30 dias, que PJ não pode ter, mas aí se você também cobra a mais do cara, o cara começa a querer vínculo, e aí tem toda a questão trabalhista também do nosso país que é anacrônica. Enfim, é muita coisa, é muita variável. A gente Sim, tem um concordo. podcast para falar só sobre questões de trabalho. Então, Questões trabalhistas, né? é, Vamos trazer um advogado aí para conversar com a gente. e aí, voltando ao assunto, né, aquele lance que eu falei do mundo VUCA, do mundo Bunny, né? Aí você pensa assim, cara, é tudo muito volátil, é tudo muito rápido. A AI tá aí há o quê? Há 6 meses? Que estourou? E Que tem gente, estourou, sim, falamos sim, sobre isso, claro. né, em outro Sim. podcast, gente perdendo emprego, né, as coisas É. mudando. Eu hoje, eu tendo uma conversa com uma amiga minha, a gente tá falando sobre carreira e tudo mais, eu pensei assim, meu filho tem 12 anos, ele vai para faculdade daqui a 6. Eu não sei o que ele vai fazer de faculdade. Porque eu não sei como é que vai estar o mercado de trabalho daqui a 6 anos. É. A gente pode tentar imaginar. É Né? verdade, por causa dessa aceleração, né? É muita coisa. Ele vai ser o quê? Ele quer ser youtuber. Mas ele vai fazer o quê? Ele vai ser Mas advogado? Vai ser médico? eu acho bacana, boys, que desde quando eu estava no Brasil, né? Alguns anos atrás, quando a gente se encontrava aí, eu lembro que ele já falava isso, né? E ele Sim. persiste. Eu tô dizendo porque minha filha uma vez falou que queria ser youtuber ou gamer, alguma coisa assim. Agora já mudou, agora quer ser, sei lá, fisioterapeuta, entendeu? E o seu filho ainda continua, né? Que bacana. Agora que ele vai fazer 13 anos, que ele vai começar a virar adolescente, eu já estou pensando na possibilidade, né, de, de investir no PC Gamer, de começar a fazer streaming e tal. E isso é uma coisa que Sim, muita gente faz. Mas, aham. de novo, é muito doido. Tá tendo agora uma febre no TikTok, para quem acompanha o TikTok, das influencers fazendo NPC. Sabe o que é um NPC? O NPC é aquele player, né? Que não é uma Isso, pessoa, né? exatamente. Geralmente, talvez, Exatamente. inteligência artificial, alguma coisa do tipo. O que é? Ela faz uma live, fica em frente à tela, e aí, se a pessoa manda uma rosa, ela faz algum comando, tipo o Sims, fala, obrigado pela rosa. Obrigado pela rosa. Aí o cara manda um cachorrinho, ela, que cachorrinho bonito. Então ela fica fingindo que é um NPC e ela só, tipo assim, reage se a pessoa manda algum tipo de presentinho e tudo mais. Gente, o que é Aham. isso? E É, a pessoa tá ganhando verdade. dinheiro. É surreal. Tá doido. É. Então, Boys, eu quero colocar outra, não vou dizer notícia, outro compartilhamento do LinkedIn aqui em pauta, tá? Aproveitar que a gente está nessa pegada falando sobre os jovens e os empregos, né? Tem uma outra pessoa que eu sigo, esse cara é um pouco controverso, mas eu gosto bastante das colocações dele, tá? Chamado Matt Montenegro. Matt, M-A-T-T, o nome dele. Matt Montenegro. Esse cara, ele é CEO de uma empresa em Minas Gerais e Belo Horizonte, terra que eu amo, beijo. Ele é CEO de uma empresa lá chamada Pingback. Bem interessante a empresa. A empresa, ela é de... exatamente, ela é uma empresa de mídia social, onde ele diz que... Até você dá uma pesquisada, depois você vai gostar disso aí, é bem interessante. Ele diz que lá você não é influenciado pela empresa, é a empresa que influencia você. Então diz que lá você não tem você não tem controle sobre o que você posta. A empresa não controla o que você posta. Eles te dão livre arbítrio, carta branca, enfim. Só que ele faz algumas postagens, porque a maioria do corpo lá, do staff dele, são pessoas mais jovens, né? E ele diz que está muito difícil contratar, muito difícil mesmo. Aí ele fez uma postagem que eu achei engraçado o fechamento, mas eu vou ler aqui rapidinho, tá? Ele colocou assim, abre aspas, daí
Quando vem o layoff, reclama. É. Não pode pedir teste, não pode ser presencial, não pode abrir a câmera, não pode pedir para não vender as mesmas horas já vendidas para outro, não pode ser CLT, mas tem que ser com os mesmos benefícios, não pode ter ponto de entrada, saída, né? Aham. Tem que ser por entrega, porque o que importa é resultado. Não pode cobrar a entrega, ou seja, tem que ser por entrega, mas não pode cobrar a entrega. Não pode ter meta, não pode pedir para ficar online, só pode salário gringo, mas a produtividade é BR. É brasileira. Só pode ser férias de 30 dias remunerados antes de começar, porque já tinha marcado. Exige enxoval remoto, mesa, cadeira, monitor. Esse enxoval remoto eu ri muito, É cara. melhor, que eu também ri muito Ele quando fez eu essa vi. provocação, assim, eu já vi uma live do Matt, a todo tempo que ele fala, ele deixa claro que isso não é generalizando. Ele fala porque ele tem muitos jovens que trabalham com ele que são extremamente produtivos e performáticos. Sim. Mas ele diz que a grande maioria tá difícil, sabe? Tá difícil conseguir, tá difícil. Você vê que os jovens hoje em dia, eles não querem ser mais... Antigamente, quando você perguntava para um adolescente, todo mundo queria pegar algum cargo de liderança, né? Hoje os jovens eles não têm mais esse fomento, eles não têm mais essa vontade de querer ser líder, de querer pegar cargo de liderança. Até o número, por exemplo, de carteiras de motoristas que estão sendo tiradas caiu vertiginosamente, porque o jovem não quer mais dirigir. Entende? Aparentemente, a visão que eu tenho, o boys, aqui, quanto mais responsabilidade, mais eles se sentem feridos. Eu estou colocando entre aspas aqui o pessoal que está ouvindo, né? Entendeu? E aí, não sei, é complicado, cara. Então, de novo, a gente tem várias questões e vários estudos, né? Muita gente fala que um dos grandes problemas da geração mais nova, da geração Z principalmente, é ter tido pais millennials. Então, até que ponto, né, a educação dos pais? Então, o que são os pais millennials? São os pais mais liberais, mais de passar a mão na cabeça, né? Aquela história que o pessoal fala às vezes, né, do tipo, a criança participa de uma competição, todo mundo ganha medalha, né, de participação, não tem primeiro, segundo, terceiro lugar, enfim. Então, às vezes, todo esse invólucro, né, mas ao mesmo tempo, a gente fica pensando também quais os benefícios em comparação com o que era, né, há, há 30 anos atrás. Então, o pessoal fica falando muito, né, raiz, Nutella, mas, tipo, há 30 anos atrás, o pessoal andava de Fusca sem cinto de segurança. Quantas pessoas morreram, né, e hoje quase menos pessoas morrem por conta das questões de segurança e tudo mais. Então, eu acho que sempre você essa está dicotomia. certo. Eu acho que você está certo, boy. Só que eu vejo que o jovem hoje em dia ele tem uma dificuldade de se frustrar, tá entendendo? Você vê que começou Isso. aquela doença chamada borderline, um jovem se corta, aí ele vai, faz vídeo, faz foto, bota na internet. Qualquer coisa para pro adolescente hoje em dia, pro jovem, é frustração, sabe? Então, assim, a gente tem que entender. Eu não vou dizer onde a gente errou, mas o que aconteceu? Qual foi o momento geracional, momento da evolução que a gente criou isso? Porque foi a gente que criou isso. Se não fosse a gente que criou isso, não estaria tão amplo no mundo todo. É a internet, cara. Eu tive uma conversa com a minha mãe um outro dia, que minha mãe chegou pra mim e falou assim: ai, meu filho, eu estou muito preocupado com o Enzo, porque eu fiquei sabendo que uma criança fez isso assim, assado. Eu falei: tá bom, mãe, que criança? Ah, não, vi uma reportagem lá de uma criança lá em Delaware, não sei o quê. Eu falei: mãe, tipo assim, a internet hoje, né, essa questão da informação generalizada, você Uhum. ficar sabendo de coisas esdrúxulas que aconteceram no Nepal. Isso não acontecia há 50 anos atrás. Então, não é que todo mundo. Entende o que eu quero dizer? Hoje, Sim. a informação é tão de fácil acesso que é muito fácil generalizar. É muito fácil achar que a todo momento vai acontecer alguma coisa, que alguém, né, alguma tragédia vai acontecer. Na verdade, acontece a mesma quantidade que acontecia há 50 anos atrás, mas ninguém ficava sabendo há 50 anos atrás, Sim, porque tem sentido, é verdade, boy. você não estava. E tem uma frase célebre também, que não vou lembrar de quem acho que foi de um filósofo, dizendo o seguinte: que a internet abriu o mundo para os idiotas. Infelizmente, gente, tem pessoas idiotas no mundo. Deu voz aos imbecis, né? Deu voz aos imbecis. E a gente agora consegue ouvir um comentário esdrúxulo e estúpido de um cara na Turquia, que seja, que você nunca conheceria há 30 anos atrás. É Então, verdade. eu acho Tem que a total sentido. internet
A E às vezes internet... esse cara for um famoso influencer, não tô dizendo influencer no bom sentido, Isso, não, tô dizendo no mau sentido também, né? E aí isso. pode ser um problema pro jovem que tá ouvindo. E é tudo um teste. Por exemplo, eu lembro... Não só pro jovem, né? Pro adulto também. A gente vê como foi a política passada, né? Isso, Os dois lados, né? Assim, pois é. a polaridade. Então, os dois lados eram absurdos. E eu vou contar uma história engraçada que aconteceu comigo, quando eu estava na época ainda como gerente de RH. É isso antes da pandemia, se não me engano, isso foi em 2018, se não me engano. Eu participei de um evento da BRH, inclusive a BRH é excelente, a Associação Brasileira de Recursos Humanos, é incrível. E eles faziam alguns eventos quinzenais, né? A gente ia muitas vezes em empresas para falar de melhores práticas. E eu não vou nomear essa empresa, obviamente, até porque eu vou fazer uma crítica ao que ela fez, mas é uma empresa, uma grande empresa de produtos. Eu posso até falar produto de cigarro, mas enfim. E ela fez o seguinte: ela reformou todo o prédio que ela tinha, ela tirou toda a estrutura que existia antiga de baia, daquela estrutura mais de história antigo, Sim, sim, né? baias fechadas. Colocou. Eles chamam de open alguma coisa, né? Open Isso. space, open E space. reorganizaram. Os andares passaram a ter copa, cafeteira, Nespresso e tal. E eu fui num evento. Eu tenho os meus poréns com open space, tá? Eu acho que nem todo Isso. mundo é open space, tá? Mas olha que foi engraçado. Eu cheguei no ambiente lá, já era depois do almoço, era umas 2 da tarde, e a gente foi fazer um tour pelo escritório para ver essa mudança que eles fizeram dos modelos de trabalho. E eu, obviamente perceptivo, né? Eu estava Claro. interessado, claro, na arquitetura, mas eu estava interessado também, porque era importante para mim entender como é que as pessoas estavam usando aquele espaço. Aí eu cheguei no andar que tinha uma cafeteira, uma mesa com brinquedinhos, spinners e coisas para as pessoas ficarem se divertindo. Era 2, 2h30 da tarde. Tinha o andar estava um pouco vazio. Tinha uns 4 a 5 jovens, que quando digo jovens, provavelmente funcionários da empresa nos seus 20 e poucos anos, conversando no puff. Alguns com spinners na mão, outros tomando café. E eu olhei para o lado, lá para o cantinho do andar, que tinha umas mesas de trabalho, 3 pessoas, nitidamente, bem mais velhas, com cabelo branco, trabalhando no telefone e no computador. E para mim foi assim, foi um impacto, tipo assim, gente, olha o que está acontecendo. Tipo, e isso olha só, mudaram o espaço para se adequar à juventude, mas quem está dando couro trabalhando lá São os mais velhos. É os mais velhos que estavam lá, que os novos lá, tranquilões, no spinner, tomando café na cafeteira. Então, tipo, não é assim que resolve o problema, entendeu? Claro, com Não é certeza. criando esses espaços maravilhosos e essas mordomias que resolve. Tanto que o Google já mostrou que não é bem assim, né? Cortou um monte de coisa. As minhas amigas que eu te falei que trabalham em RH, inclusive, elas já me falaram isso. Falaram que isso está sendo bom pra gente, tá, boys? Porque parece que muitas empresas estão voltando a contratar pessoas com idade mais velha, coisa que tinha um preconceito enorme antigamente. Pois é. E aí tem essa questão do remoto, né? Eu já vi também gente comentando que, né, a pessoa, de como você falou, né, nessa postagem, não quer mais ligar vídeo, né? Já teve um vídeo que eu vi no TikTok do cara dizendo que o funcionário que ele contratou não queria nem mais ligar o áudio. Caraca. Né? A gente falou sobre isso, acho, no último podcast. Você falou sobre isso né? no nosso último E aí podcast. vira AI, o cara virou uma AI. Para não parecer que eu tô aqui mastigando e macerando o jovem, né, cara? Algumas coisas boas vieram dessa geração, tá? Eu quero dividir com você também. Por exemplo, a gente nunca pensou tanto em inclusão e diversidade. Sim. Sabe? Eu acho que isso é algo dessa geração. Até porque o jovem hoje, ele não aceita a brincadeira que a gente fazia antigamente. De chamar um amiguinho de gay, de não sei o que, não sei o que lá. Que eram brincadeiras normais para pessoas da nossa idade, que hoje em dia não são mais aceitáveis. Entendeu? Isso eu acredito que veio principalmente por conta desse jovem, dessa geração. E eu vi recentemente também uma postagem muito bacana de um cara que eu sigo também, influencer, dizendo que talvez essa geração nova agora ser a geração, por exemplo, que, por mais que tenha outros vícios, reduz alguns vícios, como, por exemplo, a bebida alcoólica. Tá tendo declínio na compra de cerveja, da compra de bebidas alcoólicas
né? O cigarro também, né? Apesar que o vape virou uma certa febre, né? Em alguns grupos, mas cigarro, a questão da nutrição, a questão da alimentação, né? A questão desse universo mais fit, né? Sem dúvida. Então, tipo, de novo, tem que ter o equilíbrio, Aham, né? claro, Mas concordo. tem que ter o equilíbrio porque e aí por isso se começa a falar, por exemplo, né? Agora eu esqueci a palavra exata, cara, que pena, não notei aqui. Em alguns países europeus, a chamada renda básica mínima. Né? Já ouviu falar desse termo? Não. De chegar a um ponto em que todo indivíduo, né, toda pessoa de uma sociedade, de um país, de uma cidade, possa receber um valor de mínimo para sobrevivência, mesmo que não trabalhe. É como se a gente conseguisse chegar a um ponto em que a gente consegue criar tanta riqueza Uhum. de vários meios que a gente consegue, de certa maneira, alguns países da Europa estão tendo um pouco esse fenômeno. Aham. Alguns países, por exemplo, da região da Escandinávia, né, eles estão com a seguinte questão: o jovem, ele às vezes é demitido, ele entra no programa social, né, para receber para receber um dinheiro do governo, né, para se manter, e ele não Sim. procura mais emprego. Porque aquele dinheiro que ele recebe, por mais que não seja muito, Aham. já o mantém. E ele fica Você sabe eternamente recebendo a que bolsa. isso não acontece na Europa, não, né? Você sabe que eu moro. Para quem não sabe, eu moro no Isso. Canadá, moro perto de Uhum. Vancouver aqui. E isso acontece bastante aqui, tá? Por isso que o Canadá já é um país grande, né? O Canadá acho que é o terceiro ou quarto maior país do mundo. E tem menos de 35 milhões de habitantes, tá? Ou seja, o Brasil tem beirando aí quase 250 mil, Estados Unidos 350 milhões, o Brasil 250 milhões, o Canadá tem menos de 35 milhões e é o terceiro ou quarto maior país do mundo. E isso está acontecendo. Por conta disso, até que tem muitas oportunidades de emprego para quem vem de fora, entendeu? Pois é. Eu só falo pro pessoal abrir o olho que não achar que é só chegar, vir e trabalhar, não. Que o Sim. negócio aqui também é um pouco difícil. Mas assim, tá acontecendo isso, porque o governo dá tanto incentivo aí para quem não trabalha, entendeu? Que aí a pessoa não vê a mínima necessidade de trabalhar. E aí é o caso que a gente vê hoje na Bolsa Família, né? A Bolsa Família seria um exercício dessa renda básica mínima, pelo menos para um número certo de pessoas, né? A ideia é que isso Uhum. fosse para todos, né? No futuro possível, mas eu não sou ao contrário. Mas, de novo, aí você tem várias implicações. Uma delas foi o que você falou recentemente do Japão, né? E quando a Verdade, com sociedade ficar certeza. muito idosa, quem que vai produzir? Né? Quem que É, vão ser os robôs? Vão ser as reais? E a gente vai ficar só na praia curtindo, né? Enquanto verdade. né, os robôs estão trabalhando pela gente. Então, enfim, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas sem dúvida eu acho que esse embate de gerações, enfim, talvez Sim, seja sim. muito maior hoje em dia do que era Com certeza. anteriormente. Com certeza, boys. Eu quero colocar um ponto aqui. Tem um livro muito bacana. Aí eu vou dividir mais um livro aí, tá? Eu ainda não li, tá bom? Mas eu vi muitas pessoas falando sobre esse livro. Estava assistindo o autor do livro falando sobre ele na GNT. O livro é muito bacana, tá? Ele fala muito sobre frustração de adolescentes e sobre o quarto, que os adolescentes hoje em dia eles não têm mais vontade de sair do quarto, né? Pelo menos, eu estou dizendo todos, obviamente, mas muitos Uhum. né, não têm vontade de sair do quarto. O nome do livro é Geração do Quarto, de Hugo Monteiro. Então, assim, eu estou recomendando o livro porque eu ainda não vi, mas eu vi uma entrevista do Hugo Monteiro e eu achei sensacional. Ele fala exatamente como os pais têm que entender esses adolescentes, esses jovens que não querem sair do quarto, e ao mesmo tempo ele dá algumas dicas e ferramentas de como trabalhar isso nos adolescentes. Então eu acho que é muito bacana aí, fica a dica para quem tem filho adolescente aí, jovem, pré-adolescente, pré-aborrecente, o que for, aí para poder ler esse livro e compartilhar, né? Não, e o bacana é que, já que a gente está falando de gerações, obviamente, né, nosso tema hoje, eu lembrei que o nome que foi dado à geração anterior aos baby boomers é um nome muito, assim, de certa maneira, até triste. Foi chamado Uhum. de a geração silenciosa, Isso é triste, cara. The Silent Realmente, com Generation. certeza.
Com muito por certeza, com conta dos certeza. acontecimentos da Segunda Guerra Mundial. E anterior a eles chamam de The Greatest Generation. Como se sendo, tipo assim, como sendo a geração que eventualmente Vencedora. porque foi a geração do início do século XIX, do século, Aham. do início de 1900, né? E aí 1910, 1920. E para pensar, né, foi um momento também de boom tecnológico, né? Eu não sei exatamente a data, mas eu acho que foi quando começou, por exemplo, a aviação. Também que teve a Primeira Guerra Mundial também nesse período, mas de 1900 a 1910 foi um período de muito, muitas mudanças também tecnológicas, mas Sim. depois Aham. veio aí a geração silenciosa, né, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, que realmente foram momentos críticos e deram origem aos baby boomers e por aí vai. Boys, eu tenho. Eu tava lendo uma matéria na BBC News, tá? Na BBC News que fala exatamente sobre isso. E ele coloca assim: por que essa geração é uma geração deprimida? E aí, assim, você falou que isso vem, teoricamente, desde a Segunda Guerra, essas alterações, enfim. Mas ele foca muito, mas muito, mas muito no Covid, sabe? Muito no Covid. É óbvio que ele fala que a rede social, a ressaca social que causa a rede social, os vídeos rápidos, cara, aí só um contraponto, né? Você sabe que hoje em dia os jovens estavam pedindo pro Netflix colocar o vídeo podendo acelerar entre 1,25 e 1,5. Porque os Pois é, jovens não têm imagina. mais paciência de assistir um filme inteiro de 2 horas, entendeu? É. Então, E assim, ó, só que o Netflix ia fazer, tá? Só que parece que o governo americano interviu e falou: não, você não vai fazer isso, é um absurdo, vamos parar com isso e acabou. não, Entendeu? faz sério, divide em capítulo. E ó, tivemos aqui mais um comentário do o nome engraçado, Wizard9. E ele falou sobre a questão da AI. O Wizard, depois houve nosso podcast anterior, que ele fala um pouquinho sobre isso, mas ele fala o seguinte: levando em conta que a AI tem como base o conhecimento humano, e o conhecimento humano está cada vez mais se baseando também na AI, será que esse novo modelo atual não vai se autodestruir? Então, Paz, bem colocado, viu? exatamente. Essa é a grande questão, né? Exatamente. A Será que AI, a gente tá criando alguns Oppenheimers aí, boys? pois é, não. E excelente comentário. Vi uma reportagem dizendo que uma das pessoas supostamente responsáveis pelos, não pela criação, mas por estudos que deram origem à AI, ele falou que ele está começando a se sentir como Oppenheimer. Caraca, que Ele está situação. começando a ter Tipo, preocupação. ele tá vendo que ele criou um monstro, né? Exatamente, ele está vendo que ele É. pode ter também criado algo que pode gerar tanto para o bem, que Aham, de maneira, né, a energia, a energia nuclear também é usada para o bem, mas também pode claro. estar criando algo que pode gerar aí talvez um impacto negativo enorme na sociedade, no mundo, no futuro. Não se sabe, né? Aí Sim, Skynet com está aí para a gente certeza. ver. Boys, Né? só concluindo aqui, que eu acabei não fechando a reportagem da BBC, tá? Essa reportagem da BBC, o curioso, é que ele foca tanto no Covid, mas tanto no Covid, que eu fiquei impressionado, porque assim, eu tive dificuldade de lembrar como eram os jovens, os adolescentes, antes do Covid. Juro pra você, eu não me lembro se minha filha, minha enteada, tinha tanta fobia social como tem hoje, sabe? Porque hoje, os adolescentes, eles não se sentem seguros no meio de pessoas, no meio de pessoas novas. Eles se sentem ameaçados, frustrados, não gostam de permanecer em ambiente com muita gente. E a reportagem da BBC, ela fala muito isso, uma reportagem da BBC News, só que ela fala que isso tudo começou por conta do trancafiamento do Covid. Então, esse pode ser uma questão também, que é o seguinte, aí usando minha experiência própria também, tá? O meu filho é de 2011, então o auge da pandemia, né, que foi 2020, ele estava com 9 anos. Ele agora está com Sim. 12. A pandemia acabou. Aham. Eu não vi nenhuma diferença, né? Entendi. Agora, se a criança, para pensar, uma criança que entra na pandemia com 12, 13 anos e sai da pandemia com 15, cara, é o período mais crítico, porque é a mudança realmente da puberdade, né? Você sai do momento mais infantil e entra na adolescência. Verdade, com Então, certeza. com certeza, isso vai gerar. Mas, por exemplo, no caso do meu filho específico, ele se socializa super bem e gosta, e sai, vai com os amigos. E, tipo, ele teve aquele momento lá da pandemia em que ele teve aquele momento, né, de aulas não presenciais.
Mas hoje eu não sinto nenhum tipo de fobia social, pelo contrário, ele é uma pessoa super, né? Eu já vejo a fobia social mais associada realmente a esse processo da adolescência mesmo, né? De Sim, aham. você estar mudando o corpo, né? Outro dia meu filho virou para mim e falou assim: "Ah, pai, meu sorriso é feio." E aí, tipo, ele nunca tinha essa ele nunca teve essa preocupação assim de física, mas ele tá com 12 anos, ele tá começando a ficar, né, Sim. a observar o sorriso dele, a observar as mudanças do corpo, né, observar que ele tá ficando mais alto, mais então acho que é muito também da questão da puberdade. E Boys, perfeitamente colocado isso. Por quê? Um dos pontos que eu percebo da geração, dessa geração de adolescentes, é que eles têm um conhecimento sobre eles, sobre o próprio corpo deles, que é muito maior do que a gente tinha no passado. E eles conseguem externar isso por não ter vergonha. Aí eu tô falando bem de novo, tá? uhum, Não tô só massacrando, não. Por não ter a vergonha que a gente tinha. Eu uhum, tinha vergonha de falar com meu pai coisas relacionadas ao meu corpo, ao que eu sentia, falar com meu pai e com a minha mãe isso, sabe? Hoje o jovem não, ele chega e fala com o seu pai, com a sua mãe, com a avó, ele externa, ele sabe o que está acontecendo com ele sabe o que está acontecendo com a mente dele, ao mesmo tempo isso é bom, assim, eu vejo por quê? O jovem hoje em dia ele fala, não, eu tô ansioso, eu tô com crise de ansiedade, eu preciso parar um pouco porque eu tô sentindo mal-estar, eu preciso parar um pouco porque eu tô com medo, eu tô com vergonha, eu não tô me sentindo bem, meu corpo não tá respondendo. Cara, eu acho isso mal barato, isso é coisa que a gente não tinha antigamente, que a gente sentia, sabia o que estava acontecendo, mas a gente não tinha a mínima ideia do que era que estava acontecendo com o nosso corpo, se era na mente, se era físico, o que era dentro do nosso corpo, e a gente tinha vergonha de falar, pelo menos eu tinha, eu lembro que muitos dos meus primos, dos meus amigos, passavam a mesma coisa que eu. Então a gente acabava, entre amigos ali, dividindo um pouco desses sintomas, né? Mas aí, de novo, né, falando algo que eu vejo bom nessa geração, para não falar que eu só estou aqui batendo e massacrando. não, pois é, eu acho que não adianta. Para mim, realmente o grande ponto de virada foi a internet. A internet para Sim. mim é um ponto de virada absurdo. E como que ela, assim, mudou tudo e tá mudando cada vez mais, ainda mais agora com a internet, porque lembra que quando eu falo internet, né, a minha Uhum. internet de 1993, de 1993 não, mas eu fui ter internet em 95, 96, era uma internet que levava 10 minutos para baixar uma imagem de 100K, né? Agora a gente vê filmes, né? Então, tipo, é uma diferença muito grande. E o jovem hoje em dia não consegue ficar 3 minutos sem estar ouvindo alguma coisa, ouvindo música, fazendo alguma coisa. Imagina ficar esperando uma música que demorava 4 horas. Eu baixava MP3, demorava 4 horas para baixar uma MP3. Exatamente. Linha de escada, né? E uma questão que era muito pesada nas gerações anteriores, somente a geração Baby Boomer, a geração X, mas mais a Baby Boomer, que era a questão sexual. Agora entrando rapidamente nesse assunto muito rápido, mas só para Aham, fazer um comentário rápido também, aham. era que eu vi acho que foi acho que foi o próprio Jordan Peterson que você comentou outro dia, ele Nós dizendo falamos que sobre ele, né? na geração Baby Boomer, por exemplo, o homem, né, o homem jovem, né, um jovem, ia ver uma mulher nua, muitas vezes, só uma mulher na vida. Hoje, É, essa geração nova consegue ver uma mulher nua diferente a cada minuto. é verdade, com certeza. Então Com certeza, é com muito certeza, doido essa com questão também, certeza. a própria questão sexual. Há mais liberalidade, né, há mais liberdade também, né, tem todas as questões que eu acho excelentes, que tipo assim, para mim, eu de novo, sou liberal, faz o que quiser fazer, né, sendo consensual, faça o que quiser fazer, mas para pensar, galera, né, que há 30 anos atrás, 40 anos atrás, o cara dormia com 3, 4 mulheres na vida. É. E hoje mudou Hoje em dia, completamente. dorme com 3, 4 em uma noite. E eu até brinquei com a minha esposa. Eu brinquei com a minha esposa, Cadê? que a gente tá falando outro dia sobre questões, se divertindo sobre esses assuntos. E eu brinquei com ela assim, ó, que eu tava fazendo eu tava tirando umas fotos do meu perfil, né, que eu tô, né, Aham. fazendo uma coisa mais. E eu brinquei com ela assim, amor, a gente se conheceu, né, a gente tá casado vai fazer 15 anos. Eu conheci minha esposa, porque ela falou assim: você é muito. Se a gente se separar, você é muito tímido, você não vai arranjar ninguém. Ela brincou comigo. Eu falei, amor, desculpa te avisar, tá? Mas a gente se conheceu antes do Tinder.
Agora tem Tinder. O É verdade. meu bloqueio inicial, que eu tinha de timidez de falar com as mulheres na época, agora, entendeu? Eu já vou pro encontro amigo. Porque já falei no Tinder, já mandei mensagem. Nunca É tive Tinder, nem verdade. instalei. A gente se conhece sem ser pessoalmente, o que aumenta talvez a pessoa deixa de ser tão introspectiva, né, quando tá falando via algum dispositivo, né? E aí, quando chega no real, ela já conhece a pessoa, ela já chega com outra vibe. Pois é. É Eu verdade, é verdade. brinquei com ela, fica de olho aí, porque tá, a gente conheceu numa época diferente. Mas olha só, como passou rápido, como foi rápido. Né? Tipo, há 15 anos atrás, cara, não tinha essa. Não é facilidade, mas não tinha essa nova Com estrutura, certeza. essa nova forma de namoro, de se conhecer e tudo mais. É verdade, com Então, certeza. de novo, tem coisas muito positivas, mas sem dúvida a internet, da forma como ela está hoje, e as mídias sociais, né, como Aham. consequência, né, nós somos seres sociais, né, nós evoluímos, né, durante milhões de anos, né, e nós hoje chegamos onde nós chegamos, porque nós somos seres sociais. Né? Se você pega aí. é, Tem um detalhe, eu sempre conto essa história. Cara. Eu vi uma vez uma relação, vou fugir bem pouquinho do tema, tá? Mas tem a ver com geração também. Eu vi um documentário que mostrava a relação entre a extinção dos mamutes na América do Norte, ok? E o cara comparou com o avanço das migrações das populações humanas. Caramba. E, cara, batia Conforme os humanos certinho. foram aparecendo, os mamutes foram reduzindo. Exatamente, conforme os Cara, que humanos foram curioso, eu não sabia disso, invadindo bacana. a América do Norte, né, e foram aumentando a população humana naquela região, consequentemente, os mamutes foram sendo expulsos das regiões naturais que eles tinham e foram se extinguindo, e foram extintos. E eu te pergunto, como que o ser humano conseguia caçar um mamute, aquele bicho gigantesco, absurdamente enorme? Aham, Porque sem o ser dúvida. humano evoluiu para ser um ser social. Então, os estudos indicam que você tinha que pegar 10 a 15 homens de uma tribo, Para eles tinham que se poder comunicar. trabalhar em conjunto, né? Trabalhavam em conjunto, eles procuravam uma ravina, um precipício, um local onde eles colocavam estacas. Eles tinham que selecionar, de repente, uma manada, separavam um mais fraco ou mais velho, tentavam separar com fogo, mas tinha que ser coordenado. E eles conseguiam empurrar esse mamute mais velho, esse mamute, enfim, separado sozinho, assustado, para essa ravina ele caía, morria nos espetos, e eles dividiam a carne, dividiam a pele, faziam tudo. Quer dizer, nós evoluímos como seres sociais. Então é óbvio Sim, com certeza. Com que certeza, com a, certeza. que a mídia social é hoje, né, um dos pontos altos assim da internet, né? Óbvio. Sem É, dúvida. Boys, eu quero, voltando um pouquinho aí para falar sobre gerações de novo, só que aí a gente vai falar sobre autoconhecimento e sobre, não vou dizer sexualidade, né? Mas gênero, né? Eu acho que gênero a gente pode criar um para falar só disso. Eu acho que é um assunto interessante. sim. Mas onde eu quero chegar? Eu quero chegar nessa juventude que, para mim, tá, boys? Aí eu já estou resumindo o meu ponto aqui. Claro que trouxeram muita coisa boa, mas para mim, no geral, está um pouco perdido. A gente precisa ver como, na minha opinião, como recuperá-los aí para fazer com que volte aquela atração por um monte de coisa. Enfim, onde eu quero chegar com isso? Estava conversando com um grupo de adolescentes um dia desses, e você sabe que, principalmente aqui no Canadá, é muito forte isso, né? A gente tem que perguntar qual é o pronome da pessoa, como Uhum. ela quer ser chamada, sabe? Não vejo problema nenhum nisso, a vida é de cada um. Mas uma coisa que me incomoda muito, muito, muito é quando eu pergunto para a pessoa qual o gênero dela, ela fala assim: qualquer um, você pode me chamar do que você quiser. Aí eu, tá, mas como que você se identifica? A pessoa não sabe responder. Boys, isso para mim, desculpa, a pessoa tá perdida. Se a pessoa não sabe o que ela não sabe o que ela vai ser. Ela não sabe o que ela quer ser. Eu acho que minimamente ela tem que saber o que ela é. Ela tem direito de mudar? Tem. Mas eu acho que naquele momento ela tem que saber o que ela é, sabe? Então, assim, eu acho que é mais uma coisa aí que veio dessa geração, que na minha opinião, não vou dizer que tá perdido, porque eu acho que todo mundo tem direito a ser chamado da maneira que quiser. Eu sempre fui um cara completamente libertário e eu acho que cada um tem as suas opiniões, a sua decisão. Se eu quiser ser uma árvore, eu vou ser uma árvore. Se você quiser ser um cachorro, você vai ser um cachorro. Mas quando eu pergunto pra pessoa qual o gênero dela e ela falar que não sabe, cara, Eu tenho que. sei. Eu não vejo uma linha futuro assim ascendente, não, tá, boys? Então, Infelizmente. primeiro estamos aqui com mais um telespectador, Kemper. Um abraço para você, Kemper.
O Kemp ele levantou um negócio interessante. Ele colocou assim, não binário. Não, mas o não binário ele diz que ele é não binário. Tá entendendo? Esse que é o problema. Tem gente que... É. Eu vi um vídeo que eu achei sensacional. A gente tem que fazer acho que um podcast só sobre esse assunto, porque esse assunto é um assunto polêmico. E eu tenho algumas opiniões sobre esse assunto, porque teve 2 comentários que eu vi recentemente. Um deles é alguém me falando o seguinte, que o fato ele tem que ser mais forte do que o que você sente. Então existe o fato, né? E aí, quando a gente fala, de novo, voltando àquele dó do mundo VUCA, né, que eu falei do mundo BINA, da ambiguidade, da incerteza, né? Tudo bem, tá tudo muito complexo, mas existem fatos que ainda são fatos, né? Sim. E quando a gente não aceita o fato e questiona, aí você começa a ter aquelas loucuras como terra plana e por aí vai. Mas o que eu achei mais interessante foi um americano, não vou levar o nome dele agora, mas sim, ele é conservador. Então, quem estiver escutando esse nosso podcast, beleza, ele é conservador, eu entendo. Mas ele fez o seguinte comentário: ele estava numa conversa super aberta, super tranquila, era um cara super aberto. E tinha um indivíduo, uma pessoa trans, que trabalhava com o médico. Me ajuda aqui com o termo. Aquele da ambulância que vai na hora lá quando tem acidente. Eu ia falar fiscal, não. Legista? Não, é aquele que vai na ambulância, que quando tem um acidente, esqueci o nome que se dá, Socorrista? cara. Tipo socorrista. Paramédico? Tá? Ele era um paramédico. Sim. Era um paramédico. E aí, ele está falando sobre questão de gênero, e ele fez a seguinte pergunta. Vamos lá, vamos falar de fatos. Se você é chamado para uma ocorrência, ok, onde uma pessoa biologicamente homem... Ó, teve mais um comentário aí ao vivo. Bruno Areias colocou socorrista. Isso aí, boa. paramédico, perfeito. Isso aí. Aí ele contou o seguinte: imagina se você é chamado para uma ocorrência para uma pessoa biologicamente homem que te diz no telefone na ocorrência que ele está sentindo dores no útero. Você vai atendê-lo? A pessoa falou: não. Então, entende a diferença entre a questão do fato, né, da biologia, e a questão da identidade? Sim. Ele pode identificar a mulher, problema nenhum. Mas, no final das contas, numa emergência, ninguém vai socorrê-lo para um problema no útero se ele não tem útero. Se ele claro, um homem biológico. Então, a questão hoje é a seguinte: talvez não é que essa pessoa não sabe que ela é. Ela sabe que ela é. Só que, a identidade hoje é muito mais fluida. Você pode se identificar como quiser. Né? Teve um japonês lá que gastou $70 mil, não sei se você viu, numa fantasia de cachorro. Né? Meu Deus do céu. E ele eu acho que isso aí a gente vai ter que falar num episódio só sobre isso. Vai ser talvez mais polêmico do que esse, falando sobre gerações. A gente está fazendo aqui um hintzinho, né, fazendo uma chamadinha disso, porque isso tem muito a ver com a geração. E essa geração nova, né, tá muito mais aberta também, de certa maneira, mas muito mais também antenada. E para eles isso é uma coisa que... Meu filho, por exemplo, se dane que esse cara é isso, que é aquilo. É muito mais essa pegada também. Deixa o cara ser o que ele quiser, não importa. Agora, o problema é quando, né, você tem aí questões de fato, né, que podem afetar. E aí a gente vai ter que falar um pouquinho também de esporte, né, da questão genética. Então, essas são as restrições que eu tenho. Agora, se o cara quiser ser um cachorro, uma árvore, um pinguim, à vontade, cara. Exatamente, com ele. É o que eu penso, meu entendeu? amigo. Ser um furry, né, se vestir de lobo, se vestir de... O que quiser, cara. O que quiser, tá tranquilo. Né? Mas bom, o fato é fato. Boys. Eu acho que tá bom por aqui, né, meu amigo? Eu tava pensando aqui como é que a gente poderia dar um fechamento, né, nessa nossa conversa sobre gerações, né? De novo, a gente não tem ninguém aqui... O fechamento, se a gente tiver um fechamento, com certeza vai ser completamente diferente, porque você é um baby boomer e eu sou um milênio. Não, então, eu queria falar isso. A gente não tem ninguém aqui. Nós somos gerações diferentes, a gente pensa diferente. Você é mais velho que eu, boys. A gente não tem ninguém aqui da geração Z para falar, né? Não sei se os nossos ouvintes são todos também millennials. Eu não sei se alguém da geração Z vai escutar o nosso podcast. A gente não tem aqui, porque com certeza o ouvinte da geração Z que começou ouvindo o nosso podcast, essa hora deve estar no quarto chorando.
Já desistiu. Ele já desistiu e tá vendo TikTok. Talvez ele veja os cortes que eu fizer no TikTok, porque eu vi o podcast inteiro há muito tempo. Né? Eu vi uma hora de blá blá blá, não dá. Mas eu acho que é isso. Eu acho que, para mim, assim, o grande resumo é: temos sim grandes avanços. Me Sim. preocupa esses estudos que mostram que a geração mais nova, aparentemente, está tendo Tá uma com queda QI, né? cognitiva. Ela tá com QI reduzido, assim, Isso me preocupa, sem dúvida. já comprovado, né? Tiveram várias matérias já falando sobre isso. Isso realmente me preocupa. O que pode ser realmente o impacto, né, da questão das telas, né, de muita tecnologia, de muita internet, enfim, até dos próprios sistemas de ensino, né? Não sei dizer. Aí realmente. Para a gente fechar, Boss, eu vou te falar o que mais me preocupa. O que mais me preocupa é o fato dessa geração não saber lidar com frustração. Isso é o que mais me preocupa, entendeu? Não saber, não tá preparada para ouvir não, e não tá preparada para acontecer algo catastrófico na vida delas que nunca aconteceu. Eu tô falando por quê? Porque essa geração também tem um índice alto de suicídio, infelizmente. É verdade. Então, assim, eu acho que isso é o que mais me preocupa. Tem salvação? Tem. Primeiro que a própria geração de hoje, quando fica mais velha, a própria maturidade natural das coisas fazem com que o nosso cérebro melhore, nosso cérebro performe. Eu não sou a mesma pessoa que eu era quando eu tinha 20 anos de idade. Então eu acho que a evolução natural da pessoa, a convivência, o relacionamento, vai fazer com que elas melhorem, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente tem alguns cenários aí preocupantes que a gente está um pouco perdido e não sabe como atuar. Eu vou encerrar também, primeiro, né, de uma maneira mais divertida, né, que o nosso amigo Kemper comentou que ele se considera rico, mas o banco não aceita. De novo, né, Kemper, tem questão do fato, né? O fato é ter dinheiro. Então, se não ter dinheiro, não adianta querer. Eu também me considero, eu sou extremamente. Minha esposa fala que eu acho que sou rico, mas a minha conta bancária não reflete os meus gostos e as minhas extravagâncias. Mas existe também um estudo aí, agora finalizando até, não querendo ser pessimista, mas alguns historiadores, eles dividem o momento histórico, que eles chamam em ciclos de 80 anos. Porque, eventualmente, são ciclos realmente em que uma geração acaba passando bastão para outra. Né? 80 anos é mais ou menos o tempo, né, de vida de uma pessoa, né, de uma geração. Sim. E esses 80 anos, eles dividem em blocos de 20. E cada bloco tem uma denominação. E, normalmente, né, aparentemente, esses blocos são cíclicos. Sim. E o que tem me assustado nesses estudos é que a gente estaria entrando no quarto bloco. Uhum. E o quarto bloco coincide com o bloco anterior, que foi o final entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. No anterior, Guerra de 100 Anos. No anterior. Então a gente estaria entrando num bloco onde, de alguma maneira, de forma quase, né, a gente estaria realmente entrando num bloco de conflitos. Perfeito. E conflitos Entendi. armados. É como se fossem etapas meio que obrigatórias, né? Naturais. Exatamente. Então me preocupa Entendi. isso. Me preocupa. Eu tenho uma. Eu adoro distopias, eu adoro ler e ver filmes sobre apocalipse, talvez até por medo de que aconteça, mas eu tenho muito medo de Mad Max. Eu tenho muito medo de um fim do mundo nuclear. Sim. Eu amo filme de fim do mundo, adoro. Pois é, mas eu não quero estar presente, não. Então eu acho que a gente tem que realmente trabalhar em conjunto com essa juventude para que a gente quebre, de alguma maneira quebre essa corrente, e a gente tenha nos próximos anos realmente não conflitos, mas pelo contrário, né, soluções, resoluções, e que a tecnologia ajude a quebrar esse ciclo e a gente possa realmente criar algo positivo nos próximos anos. E junto com a tecnologia, que eu acho que faz parte da gente, né? A tecnologia é uma extensão de nós, os robôs, enfim, tudo que a gente está criando é uma extensão, são ferramentas que a gente vem criando, são extensões de quem nós somos, e que sem dúvida a gente consiga quebrar esse ciclo e a gente tem aí, nos próximos anos, pelo contrário, muito, muito mais paz e muito mais tranquilidade para todo mundo. Perfeito, boys. Só dando atenção aos nossos ouvintes aqui que estão vendo, telespectadores, né? Estão vendo ao vivo, né?
O Bruno fez um comentário muito importante, ele falou que as igrejas neopentecostais estão trazendo algum conservadorismo para essa geração. Verdade, na minha opinião, não é só as neopentecostais. Na minha opinião, a grande parte das igrejas evangélicas trazem esse conservadorismo, só que ao mesmo tempo elas têm outros lados que podem não ser muito benéficos ou podem não agradar toda a sociedade. Mas é um movimento normal, um movimento que acontece, mas eu acho que está certo. Isso acontece sim, principalmente no Rio de Janeiro, ele falou assim. E o Kemper falou também para falar para a geração que o problema é a mídia e o excesso de tela. A gente já falou sobre isso, você chegou atrasado no podcast, então você vê desde o começo para a gente poder... Mas o comentário foi muito bom dele. A guerra agora é fazer a geração nova largar as telas. Exatamente, sem dúvida, com certeza. Muito bem colocado. É muito Boys, estímulo, né? Eu adorei o nosso bate-papo, achei que foi bem bacana, foi fluido e espero que os nossos ouvintes aí tenham gostado, não só ouvintes, telespectadores, e essa é a ideia do Fugui, né, boys? É o nosso podcast aí falando sobre jornadas e elixires. E o engraçado é que, não sei se você reparou, mas vai ficando mais tarde, como aqui são 11 da noite, 11h12, e aí são 7h12, 7h12, né? Acertei agora. 7h12. Vocês vão reparar, gente, se vocês começarem a ouvir o podcast do início, vocês vão reparar que no final, começa a ficar mais... Não sonolento, mas mais próximo do microfone. Mais devagar. Eu fico uma coisa mais, como já falei outras vezes, radialista de fim de noite, falando com vocês juntinho. Então foi muito bom estar com todos vocês, foi muito bom ver as pessoas aqui na live. Obrigado, Bruno, obrigado, Kemper, obrigado, Wizard9, obrigado, Arthur, obrigado a todos que estavam presentes aqui na nossa live. Espero que tenham curtido e que continuem aqui participando e escutando. Boy, só fazer um adendo pra galera, tá? A gente não gravou na semana passada porque tivemos problema de agenda, né? Mas a nossa ideia é sempre tentar gravar quarta-feira, 6 da tarde. 6 da tarde? Não, desculpa. 10 da noite, horário de Brasília. 10 da noite, horário de Brasília. Porque pra mim é 6 da tarde. E em homenagem a Bruno Arraes, o Bruno Areias, desculpe, Good Times 98. Você vai ficar agora, depois do Fugui, você entra no seu Spotify e escute aí uma seleção de música dos anos 80, uma daquela bem suave, para que você durma aí à noite bem. Olha lá, o Kemper é a idade. Boys, puxa a vinheta. Um beijo, pessoal. Tudo de bom. Gente, um beijo, muito obrigado. Deixa eu entrar aqui na área. Gente, mais uma vez, vocês escutaram o podcast Fugui. Eu sou o Gabriel Bois, aqui com o Alex Martins. Gente, obrigado. O tema hoje foi esses conflitos geracionais, gerações, e que essas jornadas levem todas as gerações a, obviamente, um final satisfatório, que as próximas sejam cada vez melhores. Gente, obrigado. Boa noite a todos.